Olá, o meu nome é Wilke Muriel do Nascimento Coelho e estamos aqui para mais um vídeo da série sobre computação gráfica e processamento de imagens. Essa série aqui estamos reunindo artigos que sejam correlatos à área. O grupo aqui é composto pelo Antônio André, o Lucas Evangelista e eu, Wilke Muriel. Está sendo desenvolvido dentro da disciplina de Prática Extensionistas 3, no semestre 2025.2. Da Universidade Federal de Tocantins, curso de Ciência da Computação, Campus Palmas. Hoje eu vou estar trazendo aqui o, o artigo Research on the Application of Computer-Aided System Analysis System in the Concept of Visual Aesthetics in Graphic Design. É, esse, esse artigo aqui, encontrei ele de uma conferência de física, ele foi apresentado em 2021, a data ali. E Bom, vamos começar aqui. É, o abstract aqui que eles trazem, os autores, Koeman e Pan Liu, é a utilização de análise assistida por computador no design gráfico, ela é centrada no projeto e teste das obras. Contribui para uma efetiva aplicação da estética visual nos trabalhos gráficos. Então, isso eleva o impacto visual e a harmonia estética, o que confere grande valor à pesquisa nessa área. Então, o artigo aqui está abordando inicialmente os métodos de design gráfico assistido por computador. Ele vai ter uma sigla dele de CAD, que inclui técnicas paramétricas e modulares que facilitam a criação e ajuste de elementos visuais. Ele também avança aqui o estudo no design visual, explora as técnicas que permitem visualizações menos subjetivas e mais baseadas em regras geométricas e estéticas. No final do processo de análise assistida, no contexto de estética visual aplicada ao design gráfico, mostra-lhe como sistemas computacionais podem importar, segmentar e analisar elementos gráficos para apoiar design na criação de composições mais equilibradas e agradáveis. Então, o enfoque aqui desse artigo é unir a arte e a ciência através de computação, maximizar a expressividade e eficiência do processo de criação e da qualidade final dos designs visuais. Aqui na introdução, é, a análise assistida por computador aqui no design gráfico, ela foca no projeto e teste das obras para maximizar o uso de estética visual, promovendo a harmonia, equilíbrio e expressão aprimorada. O processo integra técnicas paramétricas, modulares visuais, utiliza softwares especializados para controlar elementos gráficos, unem a criatividade e a criatividade subjetiva do designer com a precisão e a eficiência de técnicas. Então, com isso, o design se torna mais informativo, consistente e esteticamente agradável, valorizando tanto a arte quanto a ciência em desenvolvimento de projetos visuais. É, então, o design gráfico aqui, como linguagem visual rica em arte e comunicação, ela é a exibição intuitiva da intenção artística do criador, contempla diversas formas e técnicas, como ele pontuou aqui, pintura, fotografia, caligrafia, cartazes, e anúncios impressos. A proporção e coordenação entre os elementos dentro de uma obra gráfica, eles afetam significativamente a sua qualidade. E o uso das ferramentas assistidas por computador ajuda não apenas na criação mais conveniente, como também oferece suporte teórico, como na geometria do design, para aprimorar a ligação entre a qualidade artística pessoal do criador e o resultado final. Além disso, a criação assistida por computador, ela enfatiza a autonomia criativa do design, enquanto as ferramentas gráficas computacionais, elas permitem maior controle sobre os elementos da obra. Isso contribui para a informatização do design gráfico, melhora sua eficiência e aprimora a habilidade estética e criatividade dos autores. Então, por esses motivos, o estudo da aplicação de sistemas de análise assistida por computador no conceito de estética visual tem um grande impacto e valor prático. Os tópicos aqui, ele vai, ele vai trazer
o Computer Aided, que é o design guiado por computador, Graphic Design Method, sobre os métodos. Ele vai falar sobre o processo desses CADs ali, que ele utiliza essa sigla, a necessidade da, do computador para criar ali no processo de design, e também a estética do design conceitual nesse sistema. Então, aqui no processo de design assistido por computador, né, Computer Aided Design Process, então ele transforma as ideias, o design transforma as ideias iniciais em um plano técnico prático por meio de pensamentos, regras, análise e tomada de decisão. E o processo CAD ele segue a lógica de sistematização computacional e programação. Ele facilita a organização e execução do design. Os principais tipos de design em CAD incluem design funcional, onde se define funções, design de layout, que organiza elementos espaciais, design paramétrico, que possibilita ajustes de dimensões e relações, e design de tolerância, que especifica a aceitação de variações. Então, essa abordagem melhora a precisão, eficiência e flexibilidade no processo gráfico criativo. Ele traz aqui essa ilustração do, do processo de design de computador, o CAD aqui. É, basicamente, eu separei em tópicos aqui, mas só colei imagem para estar facilitando melhor a visualização desse tópico. Então, ele basicamente tem a planning phase ali, que ele coloca aqui análise de requisitos, o estudo da flexibilidade e, o, e, outros, e outros pontos ali que entram nessa fase. A fase do design conceitual, a fase do design estrutural, a fase do design detalhado e a finalização. Que todas elas passam aqui como cada uma tem um tipo, ele pontuou em cada tipo de design que sistematização computacional dentro do CAD, né, que é o Computer Aided Design, até chegar no finalístico ali. É, o design conceitual, é, a necessidade do design conceitual, ele vai passar por aquelas frases, né, do design que é anterior nesse tópico, do processo. E aqui ele ilustra todos o design conceitual. Então ele vai do novo produto, design, vai inovar, o conceitual, e ele vai começar os estágios iniciais ali do processo de design, que são aqui. Então o design conceitual aqui estético, ele assistido por computador, né, o CAD, ele envolve criar trabalhos gráficos que não só atendem a funções práticas, mas também adaptam-se às percepções estéticas e necessidades psicológicas dos usuários. Esse processo ele é focado em aspectos como cor, forma e material para modelagem de produtos planos, servindo como meio importante para expressar ideias e sentimentos, transmitir informações e atender às avaliações visuais e necessidades de uso. Os princípios estéticos básicos aplicados incluem proporção, escala, equilíbrio, estabilidade, unidade e variação. Ele tem com atenção especial ali a coordenação e harmonia de cores, refletindo relações criativas entre luz, sombra, textura e material, que elevam a qualidade visual e comunicativa dos trabalhos gráficos. Aqui, agora nos outros tópicos 3, o Parametric in Visual Design in Computer Aided Graphic Design. O 3.1 ali, Connotation of Parametric and Modular Design in Graphic Design. No 3.2, Visualization Tech in Graphic Design. E o 3.3, Visual Aesthetics of Computer Aided Graphic Design. No 3.1, o design paramétrico ali, ele permite ajustar dinamicamente as restrições dimensionais do projeto gráfico, enquanto o design variável altera tanto as dimensões quanto as relações topológicas. O design modular divide o projeto em módulos funcionais comuns, que combinados formam obras com funções, especificações e desempenhos variados.
garantindo flexibilidade e eficiência na criação gráfica. No 3.2, a tecnologia de visualização no design gráfico apoiada por softwares CAD inclui modelagem de superfície, renderização de cores e iluminação, além da exibição conceitual de gráficos, descrição estrutural, relações de montagem, modelos em grade e simulação computacional. Essas ferramentas elas possibilitam o gerenciamento de dados, design conceitual e detalhado, assim como o controle da produção dos trabalhos gráficos, integrando de forma orgânica a funcionalidade, o interesse e a estética nas criações visuais. Aqui no 3.3, ele traz que a estética visual no design gráfico assistido por computador é fundamental para expressar o conceito criativo e refletir a obra artística do design. O uso de elementos estéticos visuais em trabalhos assistidos digitalmente contribui para aumentar a harmonia, a proporção orgânica e o equilíbrio entre os elementos da obra, intensificando o impacto artístico final. Integrar esses elementos estéticos à análise computacional promove um cultivo mais profundo da estética visual, garantindo que os projetos sejam não apenas funcionais, mas também visualmente atraentes e coerentes. Aqui no tópicos 4, Computer-Aided Analysis of Visual Aesthetics in Graphic Design. 4.1 Architecture of Computer-Aided Analysis System for Visual Aesthetics of Graphic Design. E o 4.2 Utilization of Computer-Aided Tech in Graphic Design. Aqui ele vai trazer uma arquitetura, né, do sistema de análise assistida por computador. Para a estética visual no design gráfico, ela se baseia no princípio da composição geométrica, que melhora a coesão e sensação de pertencimento visual dos elementos das obras. O sistema inicia com a importação da imagem, ali no Start, Image Import, análise de linhas de divisão, seguida pela segmentação, análise de linhas de divisão e análise geral do gráfico. Também realiza análise proporcional para avaliar as relações geométricas e propõe relatórios para orientar o aprimoramento estético das criações. Esse fluxo computacional que ele trouxe aqui, os autores, ele garante a estabilidade da imagem, permite identificar e analisar linhas segmentadas e linhas auxiliares padrões essenciais para a composição gráfica harmônica e equilibrada. A construção da estética geométrica no design gráfico assistido por computador inclui o uso da simetria e da proporção áurea para criar harmonia visual. O uso de softwares como AutoCAD, 3D Max e Photoshop permite adquirir requisitos estéticos elevados, adicionando detalhes realistas e texturas ricas. A construção de plataformas de sistemas integradas e o uso de ferramentas auxiliares facilita o processamento de dados e o controle do processo criativo. A evolução dessas tecnologias, aliada a plataformas inteligentes como a IA móvel, e possibilita a criação de designs visuais personalizados e diversificados, impulsionando o desenvolvimento futuro da estética visual no design gráfico. Como conclusão aqui, a arquitetura do sistema de análise assistida por computador para estética visual e design gráfico, ele se baseia no uso de princípios de composição geométrica para promover a coesão visual e o senso de pertencimento dos elementos na obra. O sistema realiza importação e estabilização de imagens, segmentação com análise das linhas de divisão e linhas auxiliares padrão, análise proporcional dos elementos e gera relatório que guia os designers na construção de composições harmônicas e equilibradas, aprimorando a qualidade estética e visual dos trabalhos.